Segundo Reis, capítulo 20, verso número 1 em diante. Naqueles dias, adoeceu o rei Ezequias, doença de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Agora, por favor, abra sua Bíblia na carta do nosso irmão Tiago, capítulo 5, a partir do verso número 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, quando for sim, e seja não, quando for não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os pastores da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém. Queridos, é de conhecimento de todo mundo que nós estamos passando um momento mais difícil nesse mês de março do que passamos no mês de março do ano passado. No ano passado havia um grande medo, porque não havia ainda muitas informações, havia uma expectativa horrível de contágio, mas eu me lembro que naquela ocasião, numa das pregações logo no começo, quando se divulgava a orientação de isolamento, de lavar as mãos, tirar sapato, quando entrar em casa, ao voltar da rua, isso tudo, eu me lembro que eu preguei aqui e disse: nós somos seres sociais. Particularmente nós brasileiros somos muito passionais, nós colocamos muita paixão em tudo que nós fazemos. Nós gostamos de pegar, nós gostamos de abraçar, nós gostamos de beijar, nós gostamos de conversar, e em algum momento vai ficar insuportável para nós qualquer medida restritiva, e gradualmente nós vamos sair às ruas, nós vamos nos encontrar, nós vamos abraçar. Talvez você se lembre que eu disse isso naquela ocasião. Nós temos agora uma realidade bastante pior do que naqueles dias. Bastante pior por quê? Porque o mundo todo correu para buscar vacina, compraram, negociaram antes que elas fossem produzidas.
De longa data, desde lá do mês de agosto para cá, as nossas autoridades têm falado na televisão em várias ocasiões que não comprariam, que não confiariam. Quando o Ministério da Saúde disse ter comprado, houve uma ordem que veio do Palácio do Planalto, segundo foi divulgado pelo nosso dirigente maior, cancelando. Perguntado por quê, ele disse que não confiava na origem. O Instituto Butantan, que já negociava alguns milhões de doses, teve essa negociação frustrada. Outro laboratório que também ofereceu, teve essa negociação frustrada. Quando chega em dezembro e o número de mortes começa a aumentar em função da mutação do vírus, esse vírus é um mutante, significa que ele muda com o tempo a sua estrutura, e aquelas pessoas que foram infectadas no começo e acharam que não teriam mais como serem infectadas, começaram a ser reinfectadas. E quem passou por aqueles primeiros casos lá, de uma forma mais leve, alguns agora sofrendo muito. Quando começou também a morrer pessoas de outras faixas de idade, que na primeira leva não morreram, e começaram a morrer pessoas de 50 anos, crianças. Então, as nossas autoridades buscaram comprar a vacina. E o que aconteceu? Não tinha. Tinha que entrar na fila, porque o mundo todo comprou. Argentina, Chile, que são países menores, imunizaram o seu povo muito mais rapidamente e com muito mais eficiência do que o nosso. Hoje, foi noticiado que o nosso ministro da Saúde, mais um, saiu, o cargo está vago. Foi noticiado agora à tarde. Em plena pandemia, nós já tivemos alguns. Sabe o que significa? Significa que não existe nenhum plano de salvação para o povo. Não existe. O nosso dirigente disse que, numa das muitas vezes que ele falou, que quando alguém sai à chuva, normalmente se molha. E que 70% das pessoas se molhariam nessa chuva. Significaria que 70% das pessoas iriam contrair o vírus, iam criar uma resistência natural e assim nós passaríamos por isso. Mas não é assim que funciona. O vírus vai mudando e vai matando. Hoje o Brasil tem o segundo lugar em mortes. Nossas autoridades estaduais, nossas autoridades municipais começam a buscar de novo os mesmos mecanismos lá de trás, e que bom, são pessoas que estão com boas intenções, intensificando as orientações de uso de máscara, fechamento do comércio, vão proibir, não é, o nosso prefeito, as pessoas caminhar, andar de bicicleta nas ruas, se reunir nas praças. Aqueles comércios que vendem comida, onde você vai lá e busca, não vão poder mais funcionar assim. Os cultos a partir de segunda-feira só poderão funcionar com portas fechadas. Eu não sei exatamente o que isso significa, se nós poderemos ter um grupo de pessoas aqui dentro e ninguém mais vai entrar, ou se nós teremos que voltar ao sistema de fazer os cultos pela internet. Falta ainda dizer sobre isso. Também falta dizer com clareza, perguntado, o nosso prefeito disse que ainda vão resolver, o que vai acontecer com dentistas, médicos, psicólogos, porque as pessoas precisam ser atendidas. Isso não está definido ainda. O quadro é que nós estamos como o rei Ezequias, que nós limos em 2 Reis, capítulo 20. Qual foi a notícia que o rei Ezequias recebeu? Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer em 3 dias. Em 3 dias você vai morrer. Você tem 3 dias para chamar todo mundo e dizer o que vai ser feito na casa, no reino, na sua família, como é que você quer ser enterrado. Nós estamos mais ou menos assim. E nós já nos acostumamos com o perigo, como eu disse lá atrás. Nós realmente já nos acostumamos, nós saímos, nós pedalamos, nós corremos, nós brincamos, nós queremos academia, nós queremos comprar as coisas, nós queremos encontrar pessoas. Apesar do perigo ser muito maior, é mais ou menos como um jogo que se fazia antigamente, chamado roleta russa. Quando pegavam um revólver, abriam o tanque, tiravam todas as balas e voltava apenas uma. Rodava o tanque e fechava o revólver. Não se sabia qual das câmaras tinha bala. E a pessoa punha o revólver e puxava. Então, se estivesse uma câmara vazia, ele ia sobreviver.
Se por infelicidade dele fosse a câmara que estivesse com a bala, ele morreria. Nós estamos assim. Se você começar a espirrar porque pegou uma gripe, um resfriado, em plena pandemia nós ainda nos resfriamos e gripamos. A gente já fica muito preocupado. Será? Será que esse espirro significa que eu contraí? Se vier uma dor de cabeça ou se você comer alguma coisa e começar a passar mal do estômago, com certeza vai ficar apavorado. E pode ser só uma gripe, pode ser só um mal-estar, normalmente é. Mas nós estamos entregues à sorte. Em latim, há uma frase que soa assim: ali jacta est. A sorte está lançada. Nós somos muitos Ezequias. Nós não temos ninguém por nós nessa terra. Os que deveriam lutar por nós, são poucos que estão levando a sério isso. Alguns fingem, alguns dão de ombro. A história que a gente ouve aqui e ali, de vacina que se perdeu, de vacina que não chegou, de pessoas que não deviam estar sendo imunizadas e já foram, de pessoas que vão vacinar e não vacinam e tiram a seringa. Quem será por nós? O rei Ezequias, ele clama. Quando ele ouve isso, ele vira a cara para a parede. E ele diz: Deus, traz a tua memória, como se Deus pudesse esquecer. Mas na intimidade dele com o Senhor, ele diz: se lembra, Senhor, que eu andei na tua presença. Se lembra que eu andei na tua presença de coração sincero. E que tudo que eu fiz levando em conta que eu queria te agradar. Eu me afastei do mal, eu me desviei do erro. Leva isso em consideração, porque eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E eu tenho crédito diante do Senhor. Eu tenho muito crédito diante do Senhor. Porque eu fiz tudo o que o Senhor disse para fazer. E tem promessa da tua palavra para a minha vida. Quando eu namorava a moça que hoje é a minha esposa, e é a minha esposa há mais de 35 anos, a mãe dela, naquela ocasião ainda aqui conosco, hoje servindo ao Senhor diante do trono, com certeza, ela tinha o hábito de orar toda madrugada. Não era uma coisa da igreja, não havia um pacto da igreja de que as pessoas deviam orar de madrugada, não havia. Era coisa dela com o Senhor, era intimidade dela com Deus. E ela dizia para mim: meu filho, eu oro toda madrugada. E um dia nós estávamos conversando, e ela disse: eu tenho passado por tanta luta, eu tenho chorado muito. E nessa noite eu me levantei para orar, mas a dor era tão grande que drenava as minhas forças e eu não conseguia trazer palavras. A única coisa que eu consegui dizer para Deus foi: Senhor, hoje eu não consigo orar como eu oro todos os dias, mas eu tenho depósito de oração na tua presença. Hoje eu quero fazer retirada. Eu preciso que o Senhor me socorra, porque eu tenho orado diante do Senhor, tenho oração minha diante do Senhor. E a partir daquele momento, aquele problema que ela vivia começou a ganhar contornos novos, e veio uma solução, aconteceu algo da parte de Deus, e aquilo se resolveu de uma forma incrível, maravilhosa, milagrosa, coisa que a gente vê a assinatura de Deus. Há uma diferença quando nós esperamos no homem e quando nós esperamos em Deus. Quando nós esperamos no homem, não é incomum, não é raro que o homem frustre as nossas expectativas e as nossas esperanças. As promessas que foram feitas não se cumpriram, não estão se cumprindo. Nosso ministro da Economia disse, segundo também vi na imprensa, que ao entrar no supermercado, as pessoas chegam perto dele para agradecer a ele. Eu fico imaginando quais são essas pessoas. Se for verdade o que a imprensa diz, devem ser os donos dos supermercados, porque está tudo mais caro, está tudo muito caro. A gasolina está mais cara, o óleo diesel está mais caro, o arroz está mais caro, a carne está mais caro, o remédio está mais caro. Os comércios estão fechados, um monte de lojas com placa de aluga-se, passa ponto, vende-se. Um monte de gente já quebrou e está quebrando. Os
Os impostos continuam chegando para a gente pagar, IPVA, IPTU, e não teve redução. A gente não ouve aqueles que ganham grandes salários dizendo: nós, enquanto magistrados, nós, enquanto militares das 3 forças com altas patentes, nós, enquanto senadores e deputados, nós estamos partindo o nosso salário pela metade e vamos doar para combater a doença, essa outra metade. Não falam isso. Continuamos sofrendo e vamos continuar sofrendo se a nossa esperança estiver no homem. Vamos olhar e dizer de verdade: não vem esperança daqui para nós. Não tem, irmão. Não tem esperança no homem, não tem. Os ídolos que foram feitos nas campanhas foram quebrados. Mas nós temos um Deus, nós temos a palavra do Senhor, nós temos os testemunhos, nós temos o rei Ezequias, que depois de milhares de anos vem nos contar o que aconteceu com ele. Depois de séculos, ele ainda fala: eu estive debaixo de uma sentença de morte em 3 dias. Não havia mais esperança, porque a palavra veio de Deus. Não havia remédio, não havia médico, não havia profeta, não havia igreja, não havia ninguém que pudesse tirar aquilo. Então eu entrei na presença do Senhor e coloquei a minha causa diante dele. Eu virei a minha cara na parede, porque eu não queria olhar para ninguém, eu não queria me distrair. Irmãos, em plena pandemia, nós ainda perdemos muito tempo no celular, no Instagram, no Facebook, nós ainda perdemos muito tempo no Netflix, nós ainda perdemos muito tempo fazendo coisas que não vão trazer para nós a solução, e nós investimos muito pouco do nosso tempo na nossa relação com o Senhor. Nós não estamos buscando de Deus a nossa cura, nós não estamos buscando de Deus a solução do nosso problema, mas é lá, é no Senhor, é debaixo do trono de Deus que tem a solução para nós, porque nós conhecemos um Deus que se importa conosco. Posso ouvir um amém, como dizia o pastor Léo? Glória a Deus. O rei Ezequias, então, ele entra na presença do Senhor e diz: Deus, eu tenho crédito diante do Senhor, eu tenho orado. Ele estava debaixo de um estado de sítio, a mão de um rei inimigo estava sobre ele, o seu exército não tinha força para combater aquele rei. Além da doença, ele tinha esse problema político. A Bíblia diz que o profeta que tinha trazido a notícia de que ele morreria em 3 dias, ainda não tinha saído do castelo, não tinha atravessado o pátio. Veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta. E diz para Ezequias assim: eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra e vi as tuas lágrimas. Aleluia, irmão. O Deus que fez os ouvidos ouve, o Deus que fez os olhos vê. O Senhor vê o teu sofrimento, o Senhor vê o teu medo, o Senhor ouve o teu lamento, o Senhor ouve quando você chora. Talvez você não ouça o Senhor falando com você, talvez você não veja o Senhor perto de você, talvez você não sinta o Senhor perto de você, mas Ele nunca te abandonou, Ele nunca vai te abandonar, Ele está com você, Ele está ao seu lado para o que der e vier. Mas é preciso que você faça como Ezequias, que você se esqueça de todas as coisas e olhe para o Senhor, que você põe o Senhor em primeiro lugar na sua vida. É preciso que você seja sincero, que o seu coração seja um coração sincero, como Ezequias disse para Deus: tu sabes que o meu coração é fiel diante do Senhor, o Senhor tem visto as coisas que eu tenho feito, eu tenho andado segundo a tua palavra, eu tenho andado, Senhor, em fidelidade. Então não basta apenas buscar a Deus, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso tirar o meu orgulho e colocar o governo de Deus. Eu preciso tirar a mentira e andar na verdade de Deus. Eu preciso tirar a raiva e colocar a obediência no meu coração e dar perdão. E é uma luta, irmãos, é uma escolha. É uma escolha. A gente tem que fazer a escolha entre obedecer a Deus ou não obedecer. Quando você e eu escolhermos obedecermos ao Senhor, nós vamos nos virar, conversar com Ele e teremos a resposta. O profeta não vai ter saído, ele vai voltar e vai falar conosco. E o que foi que o Senhor Deus mandou o profeta falar? Não vou trazer você em 3 dias, eu vou te dar mais 15 anos de vida.
Não apenas isso, mas eu vou tirar a mão do teu inimigo que está sobre você. Querido, em nome de Jesus, eu quero te chamar a atenção para essa verdade. Quando você mudar, Deus muda a sua sorte. Quando eu mudar, Deus muda a minha sorte. Quando a igreja mudar, Deus muda a sorte da igreja. Não há esperança no homem, mas eu vou te falar uma coisa que nós aprendemos na escola dominical hoje, estudando o Salmo 105. O Senhor governa sobre os vírus. O Senhor governa sobre todos os seres desse planeta. Todos obedecem à sua voz. Por isso é que o Salmo vai dizer que a praga que se propaga de dia não vai te alcançar, que a seta que voa não vai chegar à tua casa, porque o Senhor vai te proteger. Mas se você não trouxer essa verdade para a sua vida, se você continuar anestesiado, se você continuar dormindo o sono, como nós temos dormido, a doença vai nos alcançar. Ela vai primeiro alcançar alguém que está perto, ela vai alcançar alguém da família, onde ela alcança a gente. Mas há promessa de Deus. E aí nós lemos um texto maravilhoso do nosso irmão Tiago. O nosso irmão Tiago começa dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva seródia e temporã. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Onde que você vai fortalecer o seu coração no Senhor? Nas Escrituras, nos casos que a Bíblia tem relatado para nós, na oração. Ele disse: algum de vós está triste? Ore. Você está triste, você está com medo, você está abalado, tem alguém doente perto de você, você está com medo de ter contraído, você está com medo de contrair, ore. Engraçado, porque essa semana, uma amiga muito querida que estudou comigo na faculdade, alguns anos atrás, mora no interior, no extremo norte de Minas Gerais, precisou fazer um exame aqui. E eu recebi um telefonema na quinta-feira, e ela disse: Ademir, eu estou em Belo Horizonte, vou fazer um exame, vou passar metade de um dia dentro de um hospital, eu preciso de um acompanhante, a pessoa que me acompanhar não pode. E eu me lembrei de você, será que você pode me acompanhar? E é uma amiga querida. E eu disse: vou desmarcar o que tiver e vou te acompanhar. E pensei: mas é um hospital, é o pior lugar para a gente entrar hoje, irmão, é o pior lugar. Mas sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei de que a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu me lembrei que a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não o faz, nisso peca. Se está em minha condição ajudar, vou ajudar em nome de Jesus. Ainda mais uma pessoa tão preciosa, tão querida. E fui para o hospital, saí de manhã, me encontrei com ela lá e fiquei a metade da manhã lá, dentro do hospital, sentado lá. Quando ela volta da anestesia, precisava do acompanhante, eu estava lá. Depois saímos do hospital, caminhamos, voltamos, fomos, depois eu deixei na casa onde ela estava hospedada. E a gente sai dizendo: o vírus estava lá? Estava, com certeza estava, é o ambiente dele. Mas sabe quem também estava lá? O Senhor nosso Deus estava lá. O Senhor Deus a quem eu sirvo em verdade e em espírito estava lá e estava comigo. Essa é a minha fé, porque ou eu creio ou eu não creio, ou eu ando com Ele, ou eu estou fragilizado diante de todas as ameaças desse mundo. O nosso irmão Tiago diz: fortalecei-vos no Senhor, na experiência com Deus, na ousadia. Nós vivemos tempo em que estar entristecido é a coisa mais comum, está sem força, está desanimado, está para baixo, está depressivo, é a coisa mais comum. É nesse momento que a palavra de Deus vem e diz: fortalecei-vos no Senhor. Assim como o agricultor espera com paciência que quando vier a chuva seródia, que é a chuva da época, e a chuva temporã, que é aquela que vem fora de época, quando elas vierem, elas vão regar a terra e o fruto vai nascer. Eu vou te falar em nome de Jesus: ainda que aqueles que deveriam estar zelando pelo povo não zelem,
No devido momento, o Senhor nosso Deus vai fazer um milagre acontecer. Em nome de Jesus, essa terra vai ser visitada pelo Espírito de salvação. Essa terra vai ser visitada por um Espírito de cura. O anjo do Senhor passará pelas nossas ruas, entrará nas nossas terras, tocará nas nossas cabeças. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor do que todos os homens. Maior é o Senhor do que qualquer um que tenha título nessa terra. E Deus é real. Você pode dizer um aleluia, um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. O nosso irmão Tiago continua, ele diz: meus irmãos, tomai por exemplo da aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Jó ficou doente. Jó caiu cheio de feridas. Jó viu seus filhos morrerem. Jó viu a sua esposa enlouquecer. Jó buscou para si a morte para ter alívio da dor. Mas ele não abriu mão de que ele era servo de um Deus que cumpre promessas, de um Deus que cumpre as suas alianças, de um Deus que olha para aquele que anda com ele, e ele disse: Senhor, eis-me aqui diante de ti. Ele buscou no Senhor e Deus restaurou a sua sorte. Os profetas que foram perseguidos também esperaram no Senhor. Você está esperando no Senhor? Você tem vida de espera como a minha sogra tinha? Às vezes a gente tem que ficar cutucando: vamos orar de madrugada, irmãos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Irmãos, não espere ninguém te mandar. Ore, traga alegria do seu coração para a presença do Senhor e diga: Deus, eu vou cantar louvores ao Senhor porque eu estou me alegrando no Senhor. O nosso irmão Abacuque, quando ele faz aquele inventário de tudo que ele tinha e descobre que ele estava falido e não tinha nem sequer um canteiro para tirar comida, uma folha para ele refogar e comer. Quando ele viu que os ladrões levaram tudo e os impostos levaram o que sobrou, ou o contrário, eu não sei bem, ele disse: eu me alegrarei no Senhor e na força do seu poder. E é na fé desse Deus que eu darei saltos tão grandes como as gazelas o fazem. O Senhor vai nos fazer pular e passar por cima disso tudo em nome de Jesus. O Senhor vai trazer para nós, irmãos, dias melhores. Mas para quem? Para aqueles que estão esperando nele. O nosso irmão Tiago diz assim: mas sobretudo, os meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, no tempo do aperto, sabe o que mais aparece? Vagabundo, picareta, gente que diz sim quando é não, gente que diz não quando é sim. Significa que você não pode confiar. Você não pode confiar no parente, você não pode confiar na pessoa com quem você negocia. É muito comum hoje você vender um carro ou comprar um carro e estar adulterado a quilometragem. O carro rodou 200 mil quilômetros, foi Uber, rodou de dia e de noite. O carro tem pouco uso em termos de ano, mas já rodou muito. Mas eles vão lá e voltam o velocímetro, e você diz: mas a quilometragem é essa mesmo, é 48 mil quilômetros? Ele diz: sim. Na verdade é 248 mil, é um grande não. A pessoa diz para você: eu não vou te roubar, eu vou te pagar no dia certinho, mas não paga. Nós não podemos confiar. O que é que o nosso irmão vem e diz? No tempo da adversidade, não deixe cair o seu padrão ético. É nesse momento que o seu sim tem que ser sim ainda mais do que antes, que o seu não tem que ser não ainda mais do que antes. É nesse momento que você não vai abrir mão para roubar, para mentir, para levar vantagem sobre o outro. Não é porque você não está ganhando dinheiro, não é porque você não tem agora, que você vai dar prejuízo no outro. Eu me lembro quando cheguei no serviço militar, fui fazer, ali os meus 18 anos, fui fazer o serviço militar na aeronáutica. Na época era núcleo de base aérea de Belo Horizonte, aqui na Pampulha. Já há muitos anos não é mais. E no nosso curso de soldado, eu lembro de um sargento, o sargento Viana, bravo, forte, grande, o elo entre a tropa e os oficiais.
que dando uma palestra disse: olha, é muito comum ouvir dizer que quando alguém perde alguma coisa, num quartel ele desaperta, tirando, roubando de algum colega. Eu sei que vocês já ouviram isso, que vocês chegaram aqui acreditando no tal do desaperto. Deixa eu contar uma coisa para vocês, isso ele nos dizendo. Aqui, desaperto é roubo, e roubo da cadeia. Se você perdeu alguma coisa, não roube do seu colega para suprir a sua necessidade, porque se pegarmos nós vamos te prender. Irmãos, quando a gente fica apertado, normalmente o nosso padrão moral cai. O nosso irmão Tiago vem e diz: não, não faça isso. É nesse momento que você vira a sua cara para a parede e diz: Deus, eu estou mais apertado, eu não tenho dinheiro. Deus, eu estou com problema. Deus, eu vou vender alguma coisa, mas eu vou falar a verdade, eu não vou mentir. É isso. É isso que ele está dizendo, para que você tenha crédito com Deus. E aí o que é que ele diz que acontece? Deus é misericordioso, e ele diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Você já reparou que quando a gente está aflito, fica com raiva e tem vontade de xingar? Tem vontade de brigar? Porque você está aflito. Ele diz: não desconte a sua aflição brigando ou xingando. Ore. E ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os pastores da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Amém. Olha, irmãos, eu não sei se no domingo que vem nós estaremos aqui nos reunindo, se o decreto do nosso prefeito vai permitir, e nós cumpriremos à risca o decreto, nós obedeceremos. Não sei se na quarta-feira nós estaremos aqui, porque careço de entender melhor esse decreto. Eu acredito que sim, mas se for não, a gente vai para a internet. Então eu pedi à pastora Nízia que avisasse pela internet, no grupo da comunidade cristã, no grupo de oração, que hoje cada pessoa representando a sua família trouxesse um lenço, para que nós pudéssemos ungir. Porque o nosso irmão Tiago disse: está alguém entre vós doente? Chame os pastores e orem sobre ele. Se não nos reunirmos, eu quero que você leve um lenço com a unção. Eu vou pôr a minha mão como pastor da igreja. O lenço tem poder? Nenhum. O óleo tem poder? Nenhum. O óleo ungido e com a minha mão sobre ele tem poder? Nenhum. O que é que tem poder? O nome de Jesus. Mas o óleo que unge o lenço e que recebe a oração vai ser a nossa forma de nos ligarmos a esse versículo. Que os pastores ponham a mão sobre a sua cabeça e orem em nome de Jesus se houver doente. O que eu quero que você faça em nome de Jesus? O que Deus colocou no meu coração? Que você pegue esse lenço ungido, que nós vamos ungir aqui. Você não vai pagar nada pelo lenço. Não tem um envelope. Tem envelope, irmão Renato? Você que está na porta, mandei dar algum envelope para receber a oferta? Nenhum. Você vai levar para sua casa, e durante os dias desse decreto, enquanto valer esse decreto, eu não sei se são 10 dias, ou 15 dias, ou 20 dias, mas a cada dia você vai reunir as pessoas que estão debaixo do seu teto, vai colocar esse lenço, e vocês vão orar juntos com as mãos próximo do lenço, dizendo: Senhor, como o Senhor fez com o rei Ezequias, como o irmão Tiago disse que o Senhor restaura o doente, nós estamos te pedindo que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor coloque a tua mão sobre a nossa cabeça, e que essa praga que ronda pelas ruas não entre na nossa casa. Nós estamos aqui, Senhor, com uma razão para nos reunirmos como família, sem celular, sem Instagram. Nesse momento nós estamos aqui reunidos como família, dizendo: nós estamos buscando do Senhor, nós estamos virando a nossa cara para a parede, por assim dizer, como fez o rei Ezequias. Nós estamos dizendo para o Senhor que nós andamos na tua presença, que nós queremos que o Senhor esteja nos protegendo, porque o Senhor é por nós, e a tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se os homens fizerem alguma coisa que nos favoreçam, aleluia. Se não fizerem, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar
a minha vida de tudo isso que está acontecendo. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Amém.